Então, Isa, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui nos nossos canais para conversar um pouquinho a respeito de nutrição, não é? E emoções de uma maneira geral. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Obrigada, Sandra. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, meu nome é Isabela, sou nutricionista e eu trabalho com comportamento alimentar. Além disso, eu sou instrutora de Mindful Eating, que significa comer com atenção plena, comer consciente. No meu trabalho, a gente não resume somente a alimentação em o que eu devo comer e o quanto eu devo comer, mas a gente observa todos os aspectos que envolvem a alimentação. Então, por que eu como eu como, que também são tão ou mais importantes do que o que e o quanto eu estou comendo. E aí no Mindful Eating, né, a gente vai trabalhando muito esse resgate, né, da nossa sabedoria interna, dos nossos sinais internos, para que a gente comece a comer se baseando mais nos nossos sinais internos, então no nosso sinal de fome, de saciedade, entendendo o porquê que eu estou comendo, o que eu estou sentindo, qual é a minha real necessidade nesse momento, ao invés de comer me baseando sempre em fatores externos ou emocionais. Então, impulsivamente, por questões emocionais que eu não estou conseguindo entender, ou por fatores externos, quando alguém me fala que eu tenho que comer ou quando eu tenho que comer. Eu vou sempre acessando, eu vou aprendendo, né, através do Mindful Eating, acessar a minha sabedoria interna, né, enfim, a fome, a sociedade, e é disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. É porque vai trabalhar muito essa questão da autoconsciência, autopercepção, né? No sentido emocional, físico, mental, em todos os níveis, né, Isa? Sim, exatamente. E é muito interessante porque quando a gente começa... Porque o que acontece, né? O Mindful Eating, ele vem do Mindfulness, né? Então, o Mindfulness, ele é atenção ao momento presente. Então, é estar atento, né, ao que acontece dentro e fora de nós, momento a momento, sem julgamento e sem querer mudar esse momento, sem querer que esse momento seja diferente do que ele é. Então, além disso, né, no Mindfulness, a gente também trabalha muito essa questão da autocompaixão, né, da bondade amorosa com nós mesmos, e a gente traz todas essas qualidades de Mindfulness, né, para a alimentação, quando a gente fala de Mindful Eating, né, de comer com atenção plena. Então, comer com atenção plena não é só prestar atenção na comida, só estar atento à cor, ao cheiro, à textura, no paladar, né, se está gostoso, se não está. Não se limita só a essas questões físicas, mas também estar atento a que tipo de pensamento vem enquanto eu estou comendo, né? Que tipo de mensagem meu corpo está me passando e como eu estou respondendo isso para ele. Então, é uma consciência muito maior do que só o que eu como é que eu estou comendo, né? Também diz respeito a como eu estou falando comigo, como que meu corpo fala comigo, como eu respondo para o meu corpo. E aí é estar atento, perceber tudo isso. E quando a gente começa a perceber tudo isso, sem julgamento, simplesmente como um espectador, né, do que está acontecendo com a gente, de como nós somos, como nós funcionamos, a gente começa a perceber alguns padrões de pensamentos, padrões de comportamentos que vão para outras áreas da vida. Então é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a estar mais atento a como a nossa alimentação acontece, a gente começa também a se dar conta de outras questões que extrapolam a alimentação, né? Que vão para outras áreas da vida. Mas como tudo está interligado, né? Então a alimentação vai influenciar num comportamento em outras áreas e às vezes outros comportamentos vão influenciar na forma como você se alimenta. Exatamente. Muitas vezes, né, uma falta, né, por exemplo, né, a pessoa está com uma dor, né, uma dor nas costas ou uma dor no corpo, né, e ela tem uma necessidade. Então, essa dor, ela está mostrando para ela uma necessidade, mas como ela não está percebendo essa dor, não está entrando em contato com essa dor, né, ela não percebe que ela está com essa dor, ela não descobre qual que é essa necessidade, e às vezes ela vai comer para tentar se regular, para tentar se sentir um pouco melhor.
Ela está com um incômodo, um desconforto, e aí, se ela conseguisse acessar e observar onde está essa dor, ela poderia, né? Ah, não, então eu estou precisando de uma massagem, né? Eu estou precisando de uma acupuntura, estou precisando, né, fazer alguma coisa em relação a essa dor, fazer um alongamento, enfim, né? Alguma coisa, né, que esteja relacionada com essa dor. Mas como eu não estou conseguindo acessar isso, eu não estou ouvindo meu corpo, né? Não estou prestando atenção, então eu vou comer, porque aí eu vou me sentir melhor desse desconforto aqui que eu estou sentindo, que eu não sei qual é. Então, aí eu vou comer me baseando sempre por uma emoção, né? Então, assim, ele tá desconfortável, não sei o que é, mas deixa eu comer, porque vai me dar um prazer imediato aqui, eu vou me sentir um pouquinho melhor. E às vezes uma dor emocional também provoca isso, né? Só que no caso da dor emocional, às vezes a pessoa não quer enfrentar a dor. Ela pode não ter essa percepção, mas às vezes ela não quer olhar para essa dor por uma questão de negação. E daí ela pode descontar na comida também, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente não aprendeu, né, Sandra, a olhar para emoções negativas, né? A gente aprendeu que a gente só tem que ter emoções positivas. Emoções negativas é feio, né? Então Pecado. É feio, raiva, é feio. Não, é feio. Isso é muito feio, não pode, né? Não pode ficar com raiva, não pode ficar, né, magoado, não pode, né? Então, aí a gente começa a abafar, porque já que não pode, né, deixa eu ignorar isso aqui. E aí, como eu não quero enfrentar isso, eu vou também... E todas essas emoções, né? Todas essas dores emocionais, elas vão trazer sensações físicas também. Né? Então, é um desconforto, né, generalizado ali que eu fico, que eu não sei de onde vem, que eu não quero olhar para aquilo, é feio, não posso encarar. Então, deixa eu comer, porque isso daqui vai me trazer um prazer imediato e eu vou me sentir melhor. Então, aí a gente começa por conta de não escutar qual é a minha real necessidade, de não entrar em contato com o que o meu corpo está me falando, né? O que o corpo está falando? Ele está te pedindo o quê exatamente? Ele está me pedindo para eu olhar para essa emoção, para eu acolher essa tristeza, né? Mas eu não estou podendo, não posso, não dá, tem que ficar feliz aqui, né? Em plena pandemia aqui, eu preciso estar, produzir maravilhosa, incrível. Então, deixa eu comer alguma coisa, comer um docinho, né? Fazer uma coisa que pedir um iFood, porque eu preciso me sentir melhor. Então, e ao mesmo tempo, né, enquanto eu estou comendo, né, muitas vezes o meu corpo está falando para mim, agora já chega, já tá bom, né? Essa quantidade já deu. Mas eu também não estou escutando, né? Porque eu vou criando esse hábito mesmo de não me escutar, né? Nem escutar as emoções, nem as dores físicas, nem outras necessidades, eu vou me ignorando, né? Vou ignorando a mim mesma. Então, o Mindful Eating, ele ajuda a trazer de volta essa atenção para si, né? E aí a gente começa a atender as nossas reais necessidades, né? Entender quais são elas. Ai, que bacana, né? E você pode falar um pouquinho mais de como é que isso funciona organicamente, biologicamente no corpo? Essa questão do Mindful Eating, porque ele vai trabalhar no sistema primitivo da gente, não é isso? Sim, porque na verdade, né, o que diferencia, né, o Mindful Eating de uma abordagem prescritiva, né, de uma abordagem de nutrição dietética mesmo, prescritiva, onde o nutricionista vai lá e te prescreve um cardápio, né, e fala para você o quanto você tem que comer, o que você tem que comer, com restrições alimentares, né? Então, isso não pode, né? Isso, né? Você tem que tirar, tem que comer só uma vez na semana, enfim, aí vai fazendo aquele monte de ajustes ali na alimentação, né? O que acontece? Quando a gente trabalha dessa forma, as informações, elas estão sempre vindas de um campo externo. Então, é o nutricionista que fala para você o que você vai comer, o que você pode, o que você não pode, que horas você pode, quando você pode, o que você tem que fazer e tal. Então, você não se acessa em momento algum. Você vai acessar um papel, né? Com orientações que a pessoa passou para você, que o nutricionista, né? Enfim, passou para você e prescreveu. Nesse momento, o que acontece, né? Muitas vezes, né, quando a gente se depara com alguma dieta mais restritiva, né, o nosso cérebro, ele da época das cavernas. Ele pensa que a gente ainda está lá na época das cavernas, né, que a gente caçava para conseguir comida. Então, se de repente, de uma hora para outra, a gente muda completamente o nosso estilo de alimentação, ou começa a comer muito menos do que a gente comia antes,
o cérebro leva um susto, porque ele entende o seguinte, olha, essa pessoa estava lá na floresta e estava conseguindo comer, estava conseguindo comida à vontade, mas de repente ela está em perigo, porque agora ela não está mais conseguindo acesso ao alimento, né? E muitas vezes, junto com essa restrição alimentar, vem um excesso de atividade física junto, né? Então ela começa a malhar e restringir a alimentação. E aí o corpo fala, nossa, essa pessoa está em perigo, ela está gastando muito mais energia e está consumindo muito menos. Eu preciso tomar alguma providência para ela sobreviver, né? Então, o cérebro ele tem um mecanismo de defesa mesmo para que a gente possa se manter sempre com uma reserva energética, para que a gente sobreviva. Então, na medida em que o cérebro se assusta, né, fala, meu Deus, está consumindo menos e gastando mais, ele vai começar a mandar esses efeitos colaterais, que são, né, a redução do metabolismo, então o metabolismo já começa a diminuir, a ficar mais lento naturalmente, porque eu vou economizar energia, já que não está vindo energia. E além disso, começa a trazer um monte de mudança no cérebro mesmo, né? Então, o centro de apetite no cérebro, ele fica desregulado. O hormônio da fome, ele aumenta, e o hormônio da saciedade diminui, porque o cérebro está querendo que você coma. O desejo pelo alimento que está sendo restrito, ele vai aumentando. Então, a nossa relação com a comida, ela vai ficando muito tumultuada, né? E a gente não consegue, a gente começa a ter fraqueza, irritabilidade, né? Esse monte de efeitos, né? Que são desagradáveis. A gente não consegue permanecer ali por muito tempo e aí vem o exagero alimentar, né? Vem a compensação depois. E aí o pior é que essa compensação, ela vem junto com muita frustração, vem junto com culpa, vergonha, que são sentimentos que não deveriam estar atrelados à alimentação, né? Porque a culpa, ela vem de uma ideia de que eu estou fazendo algo errado. E aí, só que comer não é errado, né? Nem comer muito, comer nunca é errado. Então, o que acontece? Essa restrição, essa dieta, tudo isso vai fazendo com que a minha relação com a comida vá criando essa questão de, poxa vida, de culpa, vergonha, excesso, restrição, então vai ficando uma bagunça, né? Isso por quê? Porque eu estou sempre me baseando em fatores externos. Além disso, eu não estou ouvindo o meu corpo, eu não tô comendo de acordo com o que o meu corpo está realmente precisando. E aí o que acontece é que quando vem um evento, depois de várias dietas dessas, né, vários ciclos assim, onde eu fico me baseando sempre em fatores externos para escolher o que eu, quando eu vou comer, quando acontece um evento emocional importante, né, ou algum dia estressante no trabalho, ou enfim, algum evento que né, ou até mesmo que machuquei, que abale a gente, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente, eu vou descontar na comida. Né? Porque aí a comida começa a virar aquelas comidas que são proibidas, elas começam a virar um prêmio, né, de consolação quando eu tô triste. Então, tudo isso, né, vai sendo gerado através dessa ideia, né, dessa cultura da dieta que a gente vive hoje, né? Parece que todo mundo tem que estar fazendo dieta, né? Todo mundo fala sobre alimentação o tempo todo. O que você está comendo? Nossa, mas você vai comer isso? Então parece que, né, todo mundo dá pitaco na alimentação das outras pessoas. Então, e aí qual que é a diferença, né? O que acontece? Quando a gente trabalha com comportamento alimentar, né, e trabalha o Mindful Eating, a gente vai acessar a nossa sabedoria interna, então vai fazer esse resgate, né, para acessar a nossa sabedoria interna e escutar o que o nosso corpo está falando para a gente. Então, escutar, entender a nossa fome. Que fome é essa? É fome física? É fome emocional? É fome social? É fome dos olhos? É fome do ouvido? A gente tem vários tipos de fome. Então, que tipo de fome é essa que eu estou sentindo? Né? É fome mesmo? Né? Eu tô com fome do quê? É de comida ou é de uma outra coisa? Né? Então a gente vai entendendo a nossa fome, vai aprendendo a escutar novamente a nossa fome, a gente aprende a escutar a nossa saciedade. Então assim, aqui já tá bom. Peraí, deixa eu parar de comer então. A gente também começa a entender por que apesar da gente estar saciado, a gente quer continuar comendo. Então, que tipo de padrões de pensamentos vêm que me fazem comer mais do que eu deveria, do que eu gostaria, né? Então a gente entende a satisfação, que é diferente da saciedade, a gente vai entendendo todos esses pontos, né, do nosso corpo,
para que a gente possa fazer as nossas escolhas alimentares se baseando nisso, né? E aí a gente vai começando a resgatar a confiança no nosso próprio corpo, porque o nosso corpo é muito inteligente. Só que as dietas, elas fazem a gente acreditar que a gente não pode confiar no nosso corpo, justamente por conta desse ciclo todo, né? Que quando a gente faz uma restrição, vem um momento de exagero alimentar. E aí a gente começa a achar que a gente não pode ficar perto de um alimento calórico, de um alimento mais rico em açúcar e gordura, porque a gente não consegue se controlar. Mas, na verdade, o que fez a gente se descontrolar foi justamente a restrição alimentar. Então, no Mindful Eating a gente trabalha tudo isso, essa confiança, esse resgate da confiança no próprio corpo, entendendo que, olha, o corpo é sábio, ele entende, ele vai porque às vezes quando eu falo assim, a pessoa fala assim, nossa, mas aí meu corpo só vai pedir batata frita, hambúrguer, milkshake, né? Meu corpo não vai pedir alface, brócolis, né, e tal. E na verdade não, né? Na verdade o corpo ele pede coisas nutritivas. Quando a gente tem essa ideia de que o corpo só vai pedir batata frita, milkshake, chocolate, é porque a gente está na mentalidade da dieta, porque a gente está na restrição. Esses alimentos eles são vistos como proibidos, então o desejo por eles aumenta. Então a gente vai trabalhando tudo isso, né? Essa não proibição do alimento, a permissão incondicional do alimento, como que ela funciona. E daí a pessoa vai assumindo essa autorresponsabilidade, né? Porque quando você fala, tá seguindo uma dieta, a responsabilidade está na mão do nutricionista. Ou da pessoa de quem ela está seguindo a dieta. Então, foi ele que falou para fazer isso. Então, se não der certo, a responsabilidade não é minha, dele. Exatamente, exatamente. É por isso que assusta, né? Por isso que quando a gente começa a falar dessa abordagem, né, de Mindful Eating e tal, a abordagem não prescritiva, né, de não dieta, assusta as pessoas. Porque elas não vão ter em quem colocar a culpa, né? Assim, a responsabilidade né, é minha, eu é que vou escutar. Então, quando você recebe um papel, né, é mais fácil você falar, mas foi a nutricionista que mandou comer. Vai ser uma nutricionista que falou, né? Mas foi a nutricionista. Então, e aí, nesse caso, não, a gente vai trazendo a responsabilidade mesmo para nós mesmos. E aí, é o que eu falei, né? Isso envolve esse resgate na autoconfiança, porque dá medo, porque a gente não aprendeu a confiar no nosso próprio corpo, né? Eu acho que isso, tanto com a alimentação, quanto com outras coisas também, né, Sandra? Exatamente, porque acho que assim, a gente foi desaprendendo, né, Isa? Porque, de uma maneira geral, se a gente perceber, as crianças elas têm essa percepção. É que os adultos vão tolhendo as crianças dessas percepções. Essa é a minha, assim, meu formato de ver esse lado da história. Porque a gente vai desaprendendo um monte de coisa. Porque para a criança, a gente falou dos sentimentos lá atrás, né? Para a criança, ou ela ficar brava, ou ela ficar irritada, ficar triste, ela coloca esse sentimento para fora. Daí o adulto vem e fala assim, não pode fazer isso. Mas naturalmente a criança vai se colocar. Né? Então entendo que também com relação à alimentação, pode ser que isso venha de um padrão de crenças e valores da família. E daí você vai... não é saudável. Então eu vou falar da minha família, de mim. Eu venho de uma família portuguesa. Então essa questão da alimentação é assim, o comer é importante. Talvez porque lá atrás passaram fome e não tinham o que comer, então o ter a comida é muito importante. E eu não tenho essa encanação. Se eu tenho fome, eu vou lá e como. Se eu tô com vontade de comer o chocolate, devorei aqui meia caixa de brigadeiro e beijinho esse final de semana, porque eu tava com vontade, não tem problema nenhum. Mas é sem culpa, sem dor na consciência. Mas se eu tiver com vontade de comer, hoje fiz uma couvezinha refogada, uma abóbora assada, porque foi isso que meu corpo estava com vontade. Então, essa questão que você está falando, né? Porque o corpo sabe, né, Isa? A gente tem essa noção. Às vezes, através das cores. Eu falo muito isso quando eu dou curso de cromoterapia, porque às vezes você tem uma necessidade de uma determinada cor, às vezes de colocar uma blusa ou de tomar um suco, alguma coisa, e a energia daquilo lá que você está precisando, às vezes é a energia de um alimento. Por isso que a alimentação colorida vai te trazer essa possibilidade, né, de você estar bem equilibrado em todos os aspectos, não é isso? Exatamente. E a gente, é o que você falou, a gente vai sendo tolhido desde muito cedo e vai também se distanciando
da nossa habilidade de estar presente na alimentação. Então, aí a gente começa a comer de frente para a TV, ou enquanto está fazendo alguma outra coisa, né? Então, ou então os pais começam a falar, não, tem que comer tudo, né? E a criança já está saciada e vai ter que comer tudo, né? Então, aí já vai perdendo esse sinal de saciedade, né? Ou então, sei lá, a criança fala, eu tô com fome, né? Mas ainda não é a hora de comer. Então aí vai ficando tudo muito na regrinha, né? E aí vai se perdendo essa sensibilidade mesmo que a gente tem, né? E além disso, né, é a forma como a gente encara o alimento que a gente acaba passando para a criança e ela vai crescendo e vai passando para as novas gerações. Sim. Que é aquela coisa assim, né? Quando a gente apresenta para a criança a comida com um olhar de neutralidade, né? Ela vai crescer achando que os alimentos são neutros. Então, assim, uma laranja é uma comida tanto quanto o chocolate. É tudo comida. E às vezes eu vou ter vontade de comer laranja, às vezes eu vou ter vontade de comer chocolate, tá tudo bem. Mas aí a gente vai criando aquela coisa assim, não, final de semana, que é o dia que a criança não tem aula, que é o dia que ela vai brincar, que ela vai passear, é o dia do doce. Então, quer dizer, ela vai associando o doce a coisas muito felizes, a coisas muito legais, né? E não comer a salada não vai ganhar sobremesa. Então, quer dizer, a salada é um sacrifício que você vai ter que engolir para poder ganhar o prêmio da sobremesa. Então, a gente vai colocando esses valores mesmo na comida, né? E o Mindful Eating, ele vai trazendo esse não julgamento para o alimento. Então, assim, eu vou observar, eu vou sentir o sabor, a textura, vou tentar tirar o julgamento a respeito desse alimento para saborear, porque às vezes eu falo assim, eu não gosto de cenoura. Mas será que é de toda a cenoura que eu vou comer na vida, de todo jeito, em todos os momentos que eu não vou gostar? Deixa eu provar essa cenoura feita dessa forma hoje, dessa vez, né? Hoje, deixa eu ver como é que eu tô sentindo essa cenoura. Numa outra vez, eu vou provar uma outra cenoura. Vai ser outra, mesmo que esteja preparada da mesma forma, vai ser outra cenoura, vai ser outro momento, vai ser outro dia, né? Então, por isso que é importante tirar o julgamento a respeito do alimento. Porque se a gente deixa o julgamento, aí vem aquela coisa, né? Tô comendo brigadeiro. Ai, meu Deus, mas brigadeiro não pode, brigadeiro engorda. Aí vem a culpa. Então, mas já que eu tô comendo brigadeiro, então deixa eu acabar tudo isso aqui agora, porque amanhã eu já não vou mais poder comer. Então, quer dizer, né? A culpa leva a gente a comer mais, né? É a proibição, é a restrição, é o julgamento sobre o alimento que faz a gente querer ou não querer comer esse alimento. Então, quando a gente trabalha esse não julgamento, né, e essa percepção, essa presença na hora da refeição, a gente faz as pazes com todos os alimentos, tanto com as verduras e legumes e frutas, porque a gente tira da caixinha da dieta e coloca na caixinha da comida, e quanto com os doces e frituras, etc., porque a gente tira da caixinha do proibido, né, do maravilhoso, e coloca na caixinha da comida. É tudo comida. Né? Deixa eu ver agora, o que faz mais sentido comer agora? São só diferentes tipos de comida. São só diferentes tipos de comida. E que tá tudo bem, porque de repente você tem vontade de comer alguma coisa que não faz parte do seu hábito. Mas de vez em quando você tem vontade. Eu acho que é super natural. Sim. Isso, né? Super natural. E assim, é aquela coisa, a gente não fica também só na sabedoria interna. É claro que um pouco do que a gente sabe da sabedoria externa, né, do que a gente sabe sobre o alimento é importante também. Aí a gente junta as duas sabedorias. Então, o que a gente sabe de fora, né, de externo? Eu sei que não é legal trocar almoço por sobremesa. Então, trocar um prato de arroz e feijão por bolo. Mas se a gente for acessar a nossa sabedoria interna, a gente vai ver que quando a gente está com fome, não adianta comer um pedaço de fome no meio-dia, não adianta a gente pegar um pedaço de bolo para comer, porque né, vai comer um bolo inteiro e não vai satisfazer, por mais gostoso que esteja. Por quê? Porque agora eu preciso me nutrir, meu corpo está precisando de nutriente. Então, então, de onde surgiu essa ideia de que na hora do almoço a gente come arroz, feijão, come comida, né? Lá de trás da nossa sabedoria interna, quando a gente escutava a nossa sabedoria interna. Então, algumas coisas a gente traz ainda, né? Então, o convite é sempre resgatando o que faz sentido para mim agora? Eu vou almoçar comida. O que faz mais sentido hoje, dentro das possibilidades, dentro do que eu tenho aqui? É macarrão com ervilha e salada e frango? Ou é arroz, feijão, ovo e legumes? Né? Então,
O que vai me satisfazer mais agora? O que vai ser mais gostoso comer? Então, tudo isso a gente vai resgatando, né? Isa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou uma pessoa que eu tenho vontades, né? Então, eu tenho épocas que eu tenho vontade de tudo e eu preciso saciar essas minhas vontades. E eu conheço pessoas que não têm vontades. É normal essa questão? Você acha que está ligada a essa questão da alimentação? As pessoas que elas não têm vontade de comer as coisas? Porque eu ouço muitas pessoas assim, ai, eu não sinto sede, ai, eu não sinto fome. Porque elas não estão atentas, essa é a minha percepção, que elas não estão atentas ao corpo. E daí, por isso que elas não se dão conta que elas não sentem. Tá errado esse meu raciocínio? Não, ele faz sentido, sim, que todo mundo sente fome e sente sede. Esses sinais, eles são normais, naturais, e a gente precisa sentir. O que acontece, então tem várias possibilidades aí dentro disso, né? Uma delas é que a pessoa realmente não escuta o sinal de fome e de sede, né? Então, porque às vezes está tão distanciada, a dieta ela favorece muito esse distanciamento do sinal de fome. Porque na dieta a gente aprende a ignorar a nossa fome, né? Então, assim, se a gente for olhar, né, algumas dicas, né, até de blogueiras e tal, não sei o quê, mastiga chiclete, toma café para não sentir fome, toma água para não sentir fome, né? Começou a ter fome, come uma castanha, né, para enganar a fome. Então a gente vai começando a criar esse monte de coisa para criar fome. Então tem isso, né? E aí a gente vai aprendendo a ignorar a nossa fome, tem uma hora que o corpo não dá mais o sinal de fome, e quando vai dar, o sinal de fome já está berrando, gritando, esperneando. Né? E aí que eu só escuto a minha fome quando ela tá desesperadora, eu só escuto a minha sede quando eu tô desidratadíssima, assim, né? Então tem esse ponto, né, da pessoa não conseguir ouvir. E tem também a questão da fome emocional, que a fome emocional ela pode vir tanto no excesso alimentar, para eu não sentir a emoção que eu estou sentindo, quanto na falta de apetite, que assim, a emoção ela tá indigesta, tá tão difícil de engolir isso aqui que está acontecendo, que eu não consigo nem comer, não consigo engolir. Né? Então pode se apresentar de várias formas. Tem gente que perde o apetite, tem gente que aumenta o apetite, né? Dependendo da situação e tal. Então também tem esse ponto, né? Mas todos nós sentimos e devemos, e a gente tem que parar de ter medo da fome, né? Porque às vezes a pessoa fala, come de 3 em 3 horas para não sentir fome. Não, gente, a gente tem que sentir fome, né? A gente não deve esperar chegar naquele nível desesperador de fome física. Mas sentir a fome é bom, é importante que a gente tenha fome, né? É um sinal do nosso corpo falando pra gente que tá na hora de se nutrir, né? É interessante essa sua frase, que me faz lembrar assim, eu sou uma pessoa que cara feia pra mim é fome, sabe aquela frase, cara feia pra mim é fome? Eu sou dessa, se eu tiver com fome, se eu tiver com sono, assim, com essas necessidades vitais, básicas, vai manifestar no meu humor, com certeza. Porque não dá para ficar diferente. Eu fico irritada se eu passar fome, é uma coisa que eu não gosto de passar. Né? Passar frio, passar fome, tá cansada, tá assim, preciso dormir. Nossa, meu corpo ele se manifesta. E eu ouço, acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Lá atrás eu não percebia, mas ao longo desses anos todos eu fui aprendendo a ter essa consciência. Acho que isso é que você está dizendo, né? A necessidade de você resgatar essa consciência corporal para você ouvir as suas necessidades. Exatamente. Porque isso, entender fome do que eu tenho, né? Então, quando eu tô com sono, como que meu corpo manifesta esse sono? E aí, se eu tô com sono, se eu tô cansada, o que eu preciso? Não vai adiantar eu comer para me manter acordada. Eu preciso descansar, né? Então, eu preciso me permitir dar o descanso que eu mereço, né? E aí entra nessa coisa, né? Uma das coisas que a gente consegue também fazer uma ligação muito grande, né, em relação à alimentação com outras áreas da vida, é quando a gente começa a perceber esses padrões de pensamentos, né, padrões de comportamentos, que são, por exemplo, eu não consigo me permitir comer um chocolate, eu sempre tenho que comer esse chocolate com culpa, né? E aí, quando a gente vai ver essa dificuldade de se dar essa permissão de comer um alimento sem culpa, ou de se dar essa permissão de comer quando eu estou com fome, que outras coisas eu também não me permito fazer, né?
Porque muitas vezes eu não me permitir descansar quando eu estou cansada, eu não permitir chorar quando eu estou triste, eu não me permitir expressar as minhas emoções, vai resultar num comer emocional. Tem uma hora que o corpo fala, pelo amor de Deus, me dá lá uma caixa de chocolate, de bombom, porque eu preciso eu preciso regular essas emoções, eu preciso de satisfação para o meu cérebro. Sendo que se eu me permitisse, né, dormir quando eu estou cansada, me permitisse acolher as minhas emoções, eu poderia entender que assim, eu posso me permitir comer um chocolate porque eu não vou me descontrolar na frente dele. Porque esse chocolate ele não vai fazer o papel de outras coisas da minha vida. Eu estou atendendo às outras necessidades. Meu corpo está pedindo movimento, deixa eu dar o movimento que meu corpo está pedindo. Porque aí eu não vou descontar na comida essa falta, né, de atender às outras necessidades. É porque acho que tem uma autocobrança muito grande, né, Isa, quando você diz isso, a minha percepção como terapeuta é de que as pessoas que se cobram muito, elas não se permitem muitas coisas. Então, assim, eu não posso descansar porque eu tenho 1000 coisas para fazer. E daí eu não consigo me dar ao luxo de descansar. Eu não me dou ao luxo de ficar algumas horas assistindo um filme, uma série, porque eu tenho não sei o quê. Então, essa autopunição, essa autocobrança é grande. E daí ela pode, claro, descontar em cima da comida. Exatamente. E aí a gente começa a ver o quanto essa autocobrança, essa voz autocrítica, o quanto ela nos leva a comportamentos autodestrutivos, que muitas vezes pode ser uma dieta restritiva que vai agredir, né? Ou um consumo excessivo alimentar, né? De alguma coisa que também vai me agredir, que vai me fazer passar mal, enfim, que vai me fazer me sentir mal diante daquilo que eu tô comendo. Então, o problema não é o alimento em si, é como que eu estou lidando com esse alimento. E mais, né? Como que eu estou lidando comigo mesma, com as minhas necessidades. Então, é muito interessante que quando a gente começa a trabalhar, né, ou no protocolo de 10 semanas, porque no Mindful Eating a gente trabalha, claro, com alguns componentes em consulta, mas tem também um curso de 10 semanas, onde a gente trabalha cada semana um aspecto diferente. Então, por exemplo, na primeira semana, a gente vai trabalhar o básico do Mindful Eating, que é para a gente resgatar essa conexão com o alimento, o básico mesmo, de estar atento aqui no momento presente. Então, prestar atenção na cor, no aroma, na textura, no sabor, né? Como é que está a minha fome, como é que eu estou de saciedade. Então, na primeira semana, a gente vai trabalhando isso. Na segunda semana, a gente trabalha a conversa com o corpo. O que seu corpo está te falando e como que você responde para o seu corpo? O que você fala para ele? Então, a gente trabalha essa conversa com o corpo. Na terceira semana, a gente vai trabalhar a permissão incondicional de comer. O que é a permissão incondicional? Né? As 3 sabedorias alimentares, né? Não existe alimento proibido, comendo a quantidade suficiente. O que é essa quantidade suficiente? E comendo para atender às necessidades físicas e não emocionais. Aí tem uma outra semana que a gente trabalha o mindfulness dos pensamentos. Então, para a gente entender os padrões de pensamento. E por que a gente vai trabalhando cada semana uma coisa? Para a gente ir construindo mesmo essa consciência, tanto em relação à alimentação, para mudar a minha relação com a alimentação e torná-la mais tranquila, mais em paz, de equilíbrio e do caminho do meio, né? Sair da restrição e do excesso, quanto com o meu corpo. Como que eu falo comigo, né? Que tipo de atitude eu tenho comigo mesmo, porque tudo isso vai acabar desembocando na alimentação. E aí, quando a gente vai trabalhando isso ao longo do curso, é muito interessante, porque é inevitável a gente perceber o quanto a gente reproduz dessas atitudes, desses padrões de pensamento, dessa autocobrança e dessa autocrítica em outras áreas da vida. E é muito interessante, assim. É um processo de conscientização, né? Não deixa de ser uma forma de terapia, só que através da alimentação, não é verdade? Então, porque é um processo de autoconhecimento, não é? A pessoa ela vai ter que olhar para ela, não tem como ela fazer um processo desse. São quantas semanas você disse? 10? São 10 semanas. Então, assim, um processo de 10 semanas, 2 meses e pouquinho, ela vai ter que entrar em contato com o que ela sente, com essa percepção, né, do corpo. Não tem como, é um processo de autoconhecimento, de alguma forma. Sim, com certeza. E aí, quando a pessoa começa a perceber, porque, por exemplo, né, no Mindful Eating, a gente vê muito essa questão que você falou mesmo, dessa autocobrança, né? Autocobrança e autocrítica, que são 2 coisas que fazem a gente
muitas vezes, se tratar de forma agressiva. Então, Uhum. a gente não só pensa e fala com a gente de forma agressiva, a gente, com as nossas atitudes em relação a nós mesmos, a gente se maltrata, né? Então, quando a gente começa a se dar conta do quanto a gente se maltrata, a gente fala, não, peraí, a gente começa a rever, né, todas essas questões, né? Muitas vezes, quando se junta, né, então, essas 10 semanas com um trabalho mesmo terapêutico, nossa, é muito bacana, porque é realmente uma transformação, assim, que acontece. Mas a Muito pessoa legal. precisa estar disponível, né, Isa? Assim, a pessoa tem que estar disponível. E daí, às vezes, pode ser que nem todo mundo esteja disponível para esse processo. Porque o que eu percebo no consultório é muitas vezes as pessoas elas falam assim, eu quero mudar. Mas na hora de efetivamente fazer a mudança, existe uma certa acomodação de não querer sair da zona de conforto. Então, nesse processo aí, mesmo no alimentar, no terapêutico, nos dois juntos, vai exigir dela uma força de vontade para que ela transforme a vida dela em vários aspectos, né? Sim, sim. E atravessar a barreira do medo, do desconhecido, né? Porque como é algo desconhecido, então a pessoa fala assim, eu prefiro, às vezes a pessoa prefere ficar na dor, que já é conhecida, né? Então, assim, eu tô fazendo dieta a vida inteira, não dá certo. Eu já vi que não dá, toda vez que eu faço dieta eu volto a engordar, às vezes eu engordo mais do que o dobro do que eu tinha antes e só fui ganhando peso ao longo da vida fazendo dieta, porque isso é uma constatação que muitos fazem, porque 95%, isso é comprovado, né? 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar em até 2 anos. E a cada dieta que a gente faz, menos peso a gente perde e mais peso a gente reganha depois. Então, quer dizer, a dieta engorda a longo prazo. E muitas pessoas já constataram isso, elas já sabem disso, mas elas preferem ficar no sofrimento da dieta, desse ganho de peso, perda de peso e tal, porque é um campo conhecido, né? Do que se aventurar, né? E ir para um lugar diferente, né? Falar, não, mas aí, né? Porque o que acontece? No Mindful Eating, né? No comportamento alimentar, a gente não promete um emagrecimento rápido, a gente não promete um milagre. Nossa, vai emagrecer rapidinho. Isso não vai acontecer assim, né? A gente não é uma promessa, não é uma garantia. A garantia é que você vai melhorar sua relação com a comida e com o seu corpo, né? Que você vai comer mais em paz, que você vai parar de sentir culpa quando você está comendo, que você vai começar a comer, a sair do 880, né? E vai começar a comer de forma mais tranquila e respeitosa com o seu corpo. Isso sim vai acontecer. Como consequência, a perda de peso muitas vezes vem, mas não é uma garantia que você vai perder 10 quilos em um mês, né? Como as dietas que são muito sedutoras prometem, né? E daí, assim, pega em 2 pontos, né? Primeiro que a pessoa tem que ter essa disponibilidade de sair dessa zona de conforto que a gente falou. Segundo, de assumir essa responsabilidade perante a vida dela e a alimentação. Então, realmente é um grande desafio. É um grande desafio. É um desafio para os corajosos, eu diria. Sim, sim. Mas tem que ser corajoso mesmo. Para se olhar, né? Tem que ter coragem para se olhar. Eu sempre falo isso com relação ao autoconhecimento, que a pessoa precisa ter muita coragem para poder praticar o autoconhecimento, porque você vai ter que olhar para as suas dores e acolher. E aquilo que você falou assim, sem julgar, não tem como. E eu quero fazer uma outra pergunta, Isa, que muitas vezes as pessoas, né, elas levam em consideração, a gente já conversou isso algumas vezes lá no consultório, de que pessoas magrinhas têm a aparência de ser saudáveis, pessoas gordinhas de que estão... aparência diz que ela é doente, né? Fala um pouquinho a respeito disso, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho a respeito dessa questão da aparência. Modelo de beleza, né? É super importante mesmo, Sandra, porque assim, hoje em dia, né, o que acontece? Existe um padrão de beleza, né, que é imposto, né, por pessoas ou enfim... Pela sociedade, de uma maneira geral. Pela sociedade de maneira geral, e que tem o objetivo desse padrão de beleza é tornar as pessoas consumidoras, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer? A pessoa... implantada uma insatisfação na cabeça das pessoas para que as pessoas possam consumir produtos e serviços que vão fazer com que elas cheguem naquele determinado padrão. Então, por exemplo, né, antigamente o padrão era ser gordinho, né? Na
época em que havia escassez de comida, né, que a comida não era de fácil acesso, né, o bonito era ser gordo, né? Então tem até uma propaganda outro dia que eu vi num curso que foi muito interessante, uma imagem, né? Tava em preto e branco a propaganda, e aí era um casal gordinho saindo feliz do banco e um casal magrinho super triste, né, andando assim na frente, e a propaganda era de empréstimo bancário, dizendo que o casal gordinho, ele estava feliz porque, né, tinha dinheiro e o casal magrinho, né, estava lá no sofrimento sem dinheiro. Então, o gordinho era visto como alguém que tinha poder, alguém que tinha Prosperidade. posse. Prosperidade, exatamente. E aí as coisas foram mudando, né? Enfim, a indústria alimentícia começou a chegar com muita força, né? A tecnologia começou a aumentar e as pessoas começaram a ficar mais sedentárias. E aí o acesso ao alimento começou a ficar muito mais fácil, o acesso a calorias, né, ficou muito mais fácil. Né? Antigamente, para você consumir a quantidade de calorias que a gente consegue consumir hoje, você tinha que, né, plantar, colher, né, andar e fazer, né? Hoje em dia, você abre um pacote de bolacha, você consegue as calorias que você comia no dia inteiro ali naquela época. Então, o acesso à caloria ficou muito mais fácil. Então, as pessoas foram ganhando peso com muito mais facilidade, né? Por conta de várias questões. Não só porque começaram a comer mais calorias e gastar menos energia, né? Porque a gente não pode entrar nesse lugar muito simplista mesmo do ganho de peso, porque não é só por isso que as pessoas ganham peso, mas também o estilo de vida começou a ficar mais estressante, a qualidade do sono começou a piorar, então muitas outras coisas começaram a contribuir para que as pessoas fossem ganhando peso. E aí, na medida em que foi ficando mais fácil ganhar peso, então peraí, a gente tem que mudar o padrão de beleza, agora o padrão de beleza é ser magérrimo, né? Então aí mudou-se o padrão de beleza. Hoje em dia, o padrão de beleza não é nem ser magérrimo e nem ser gordinho, é ser fitness, né? Então, é você parecer saudável. Tá. Né? Então, e aí a indústria fitness está ganhando um dinheiro absurdo em cima disso, né? Ai, peraí, eu fui tirar e falei. Então, a indústria alimentícia, a indústria fitness, ela acaba ganhando muito dinheiro em cima disso, né? E aí, o que acontece? Se você vai procurar na internet corpos saudáveis, você só vai ver corpos magros lá, corpos atléticos, né? Porque a magreza ela é muito associada à saúde. Mas aí é que chega um ponto muito complicado, porque o que acontece? Não é uma verdade que todos os corpos magros e atléticos sejam saudáveis e que todos os corpos gordos sejam saudáveis, sejam doentes, né? E para piorar, né, ou para melhorar, enfim, a obesidade hoje em dia, houve-se uma discussão muito grande, né, em torno disso, se a obesidade deveria ou não ser considerada doença, e aí hoje em dia é considerada uma doença, né? E aí, por que se considerou uma doença? Porque acreditava-se, né, que se considerando a obesidade uma doença, essas pessoas teriam mais fácil acesso aos tratamentos, né, e tal. Só que o que aconteceu foi que piorou o estigma da obesidade. Então, o preconceito em torno da pessoa gorda piorou quando colocou-se a obesidade como uma doença, porque aí rotulou o obeso como doente. E não é todo obeso que é doente. Tem muitas pessoas com obesidade, né, que nem é interessante a gente falar pessoa obesa, porque você está com obesidade. Então, a pessoa com obesidade, ela muitas vezes tem hábitos de vida e hábitos alimentares muito melhores do que o meu, do que o seu, sabe? Então, não é uma verdade que toda pessoa gorda é gorda porque não malha, porque não tem força de vontade, porque come mal, né? Não é verdade. E não é verdade que toda pessoa que tem um corpo atlético tem um corpo atlético porque é saudável, vai direto para academia. E às vezes a pessoa vai muito para academia, se lesiona, maltrata o corpo, às vezes toma um monte de anabolizante. Então, existem várias questões em torno disso. Então, não dá pra gente rotular uma pessoa de saudável ou não saudável a partir da aparência dela. Tem gente que é magro e fuma um monte, ingere um monte de bebida alcoólica, não dorme direito à noite, né? Então, essa história de assim, você precisa emagrecer, eu tô falando isso porque eu tô preocupado com a sua saúde, é muito complicado esse discurso, porque primeiro que é invasivo, você não pode falar, não deve, não deveríamos poder, não podemos, né, falar sobre o corpo da outra pessoa, né, isso só diz respeito à outra pessoa, se ela está acima do peso, ela sabe disso, né, ela sabe se ela precisa ou não emagrecer, ela que sabe.
Assim como a pessoa magra, ela sabe se ela precisa ou não engordar. É só ela que sabe, né? E assim, não ficar rotulando realmente as pessoas como saudáveis ou não saudáveis, porque existe a saúde, né, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o completo bem-estar físico, emocional e social. Então, às vezes, a pessoa tem uma aparência super saudável, mas emocionalmente ela está doente, ou socialmente ela está doente. Então, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E cuidado também para não cair na pressão estética, né, Sandra? E eu acho que principalmente porque tem que ser levado em conta também a estrutura do corpo, né, Isa? Porque Exatamente. tem pessoas que são altas, elas têm ossos grandes, ossos largos, né? Tem uma estrutura corporal que, se ela ficar muito magra, ela vai aparecer muito doente. Porque o corpo dela não é para ser magra, ele tem que ser um corpo proporcional, não é verdade? Exato. A gente tem vários tipos de corpos. Existem pessoas altas, existem pessoas baixas, gordas, magras, né? Do olho azul, né? Do olho castanho. Existem vários tipos de pessoas e de corpos. Então, ficar pressionando, né? Então, às vezes, o que acontece? A criança, ela é uma criança, as crianças magrinhas, e aí tem uma criança que, se você for olhar em toda a família sempre foi gordinha, e tem um biotipo mais gordinho. Aí pronto, a criança vai lá, aparece, ai, nossa, a criança tá obesa, precisa emagrecer e tal. Né? E aí começa a introjetar na cabeça da criança desde muito cedo que ela precisa mudar o corpo dela, porque o corpo dela tá errado. Uhum. E justamente, muitas vezes, nossa, cansei de pegar casos assim, enfim, muitas vezes por conta dessa desse comportamento de mudança, dessa necessidade de mudança que a criança vê desde muito cedo, que já começa muito cedo, cada vez mais cedo, ela começa a se engajar em dietas restritivas, em excesso de atividade física, que vão assustar o cérebro e vão fazer todo aquele efeito lá de reganho de peso, e às vezes chega na vida adulta obesa, né? Ao passo que, se ela aceitasse o corpo dela, entendesse que é só um corpo que é um pouquinho mais gordinho, já é a genética dela, o biotipo dela, tá tudo bem, e ela tivesse uma relação tranquila com a comida e com o corpo dela, ela poderia chegar na vida adulta só sobrepeso, né? O sobrepeso, né? Que tem uma definição de sobrepeso ali pelo IMC, só, né? Um pouquinho mais gordinho, né? Mas não obeso. Né? Então, você vê, o que torna a maioria das pessoas obesas é justamente essa luta contra o corpo, contra a natureza dela. Então, a gente tem a nossa natureza. Assim como não é legal ficar forçando uma criança magrinha, que é super magrinha, a engordar, ai, nossa, toma aí um monte de coisa, come, puxa a comida da criança porque ela precisa engordar, também não é legal ficar colocando na cabeça das pessoas, né, que o corpo delas estão errados. Né? Então, assim, vamos ver o hábito alimentar. Então, aí, se eu estou preocupada com a saúde dessa criança, deixa eu observar como que está o hábito alimentar, como é que está o estilo de vida dela. Né? Isso dessa criança gordinha, da criança magrinha, de todas. Né? Então, vamos observar como é que é o estilo de vida e não rotular a partir do corpo. Né? Ai, nossa, essa daqui come um monte de doce. Não necessariamente, né? É muito interessante essa fala sua. E você falou do curso, né, Isa? Você tem turma aberta para o curso? Como é que está essa questão do curso aí para quem se interessar do Mindful Eating? Não, é Mindful Eating mesmo? É do Mindful Eating. Esse curso ele se chama Comer para a Vida. É um protocolo que foi desenvolvido por uma psicóloga americana. Eu me formei no retiro de formação, eu fiz com essa psicóloga, que foi a que idealizou o curso. E esse curso, então, como eu falei, ele é de 10 semanas e ele pode acontecer em grupo ou individualmente, né? Em grupo, agora, a gente começou um grupo agora dia 21 de julho, que vai ter essas 10 semanas, e aí a próxima turma do curso em grupo está prevista para metade de setembro. Mas também dá para fazer o protocolo individual, né? Para quem não quiser fazer em grupo, também existe a possibilidade de fazer esse protocolo individual, que é super bacana. A diferença é que em grupo sempre acaba tendo as trocas, né? Então aí tem essa riqueza das trocas. Mas individualmente também é bem interessante, é um curso muito, muito legal. Ai, que bacana. E daí, eu vou deixar os seus contatos, Isa, para quem quiser conversar com você.
Mas eu quero assim agradecer demais, demais, demais tudo que a gente conversou, porque foi muito esclarecedor. E Eu que agradeço. eu sou apaixonada pelo trabalho da Isa e minha família todinha passa com a Isa para ajudar nessa questão dos hábitos alimentares. E sem neura, né? Ninguém aqui tem neura com Sem relação a neura. essa questão da comida e tá todo mundo tranquilo. É só no sentido mesmo é, de ajustar, né, Isa? Ajustar alguns componentes, ajustar algumas Exatamente. coisas. E muitas vezes o desequilíbrio está na neura. Então, às vezes, né? Não é sempre, claro, mas às vezes o desequilíbrio está na neura e a gente tem que tirar a neura para equilibrar. Né? Então, Verdade. Acolher essa neura aí e falar, pode ser um pouquinho diferente a partir de agora, né? exatamente, exatamente. Porque os tempos Eu são que... outros. Sim, exatamente. E a gente precisa fazer diferente do que sempre fizeram, do que sempre falaram que é o certo, que não está dando certo, porque a obesidade, né, no mundo inteiro não para de crescer. Então, não é com a restrição que a gente vai resolver o problema, né? É verdade. E acho que também existe agora uma tendência à alimentação mais saudável de uma maneira geral, né, Isa? Num aspecto todo. Eu entendo que está tendo esse retrocesso das pessoas olharem mais para o alimento e perceberem mais a qualidade do que só os fast foods da vida, né? Os tempos atuais exigem essa consciência também nesse sentido, né, Sandra? Da gente observar a fonte do nosso alimento, né? Da onde ele veio, né? Que impacto que esse alimento vai trazer para o meio ambiente, para o meu corpo. Então, essa consciência, ela tem vindo né, e a ideia é que venha mais e mais, né, nesse período de pandemia. Acho que é um período que pede também essa reflexão, né? Da onde vem o alimento que eu estou comendo, né? Que tipo de impacto ele me traz? E aí tudo isso a gente vai mudando o olhar para a comida, né? Ai, que maravilha. Isa, olha, quero te agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado bater esse papo comigo. E agradeço a audiência de todo mundo. E brigadíssima, brigadíssima. Eu que agradeço muito, Sandra. Adoro sempre conversar com você, é muito bom. Estou morrendo de saudade da gente se ver pessoalmente. Eu também. Não vejo a hora. Em breve as coisas devem voltar ao novo normal, né? Sim, sim, se Deus quiser. Obrigada, Isa. Obrigada mesmo. Sandra, te agradeço muito. Muito bom. Adorei. Um beijo para todos. Um beijo.